Oi, oi, gente boa, gente amada. Eu estou aqui dando prosseguimento a Mateus no capítulo 15. Hoje nós temos do verso 29 ao verso 31, mas eu também vou pegar o texto de Marcos no capítulo 7, que é uma espécie de detalhamento do que aqui em Marcos ou em Mateus no capítulo 15, do verso 29 ao verso 31, é descrito de uma maneira coletiva, bem ampla. Então eu vou querer levar você para o aspecto do detalhamento quando a gente for para Marcos. O fato é que na quinta-feira passada eu falei com você sobre a mulher Ciro-Fenícia e a relação com aquele contexto, com tudo aquilo que tinha a ver com as contaminações, as purificações, com a mensagem de Jesus dizendo que não é o que entra pela boca o que contamina, é o que sai de dentro do coração. Aí tudo aquilo que eu falei, abundante, específica e detalhadamente para você. E aí eu disse que a entrada da mulher Ciro-Fenícia naquele contexto, naquele ambiente, era uma ilustração, porque ela era esse cachorrinho debaixo da mesa. Ela era essa pessoa considerada pelos judeus, pelos religiosos, pelos puristas, pelos supremacistas, por aqueles que faziam acepção de pessoas, carregados daqueles preconceitos e daquelas pautas de ninharias horrorosas, como em geral é o que a religião traz. E aquela mulher era uma ilustração perfeita disso. E eu falei a respeito do assunto, no mínimo duas vezes, uma sobre o contexto e uma outra sobre a situação em si, do texto, da mulher, da vivência dela, da dor dela, do diálogo dela com Jesus e com a gente. Você lembra disso? É claro que lembra. E hoje eu dou sequência lendo em Mateus, no capítulo 15, de 29 a 31, e eu quero que você preste toda atenção, porque de fato nós vamos depois para Marcos 7, onde tem esse estudo de caso, tem essa peculiaridade, tem esse indivíduo tirado da coletividade e tratado de maneira específica no que ele carrega como dor pessoal, como aflição, como deficiência, como dificuldade para manifestação ampla e plena dele na sua vida. Então está aqui em Mateus 15, de 29 em diante, diz assim: partindo Jesus dali aonde? Da região Ciro-Fenícia, onde ele queria que ninguém soubesse que ele estava lá, fora da fronteira, porque Deus só tem descanso fora da fronteira da religião, Jesus só tem descanso fora da fronteira da religião, eu só tenho descanso fora da fronteira da religião, mas ele não pôde ocultar-se porque tinha uma mulher que tinha coração de mãe e aquela paixão visceral que a leva a arrombar a porta dos aposentos divinos e arrancar na paixão do seu amor aquela perplexidade dadivosa de Jesus em relação a ela. Então, partindo Jesus desse ambiente, dessa circunstância, desse contexto, dessa geografia e daquela fronteira, fora dos termos religiosos de Israel, portanto, partindo Jesus dali, foi para junto ao mar da Galileia, onde ele estava antes, naquela região de Genezaré, entre Cafarnaum e Betsaida, onde anteriormente ele tinha se posicionado antes de sair para descansar, onde hoje é o Líbano, na antiga Ciro-Fenícia, onde aconteceu tudo que a gente já narrou. Então foi para junto do mar da Galileia e subindo ao monte,
E aquela é uma região que está cheia de montes. Não são montanhas. Não são montanhas. São literalmente, para as nossas dimensões, para as nossas mensurabilidades brasileiras e geográficas e topográficas, são montes. São elevações. São aqueles caroços lombares que a gente vê cheio de gramas pelo interior do Brasil. Em volta do Mar da Galileia está cheio disso. Tem alguns montes mais altos, especialmente entre o Mar da Galileia e o Mar Mediterrâneo, tendo o norte como referência. Aí você tem as montanhas de Zebulon, de Naftali, a Alta Galileia, indo até chegar no Mar Mediterrâneo. E do lado de onde hoje seja a Jordânia, também olhando na direção norte, você tem elevações, que são as montanhas ou os montes mais elevados de Amon, na região do país chamado Jordânia nos dias de hoje. Mas embaixo, no sopé e em volta do Mar da Galileia, tem uma quantidade enorme de elevações. Foi numa dessas que Jesus falou o chamado Sermão do Monte, ou das Beatitudes. Ele usou muitas vezes esses aclives ou declives para se posicionar de modo a se comunicar como se fosse um anfiteatro natural. É num desses ambientes que ele se coloca outra vez. Eu digo outra vez porque ele repete isso com muita regularidade. Então ele subiu naquele monte, que não era uma montanha, e assentou-se ali. E criava-se aquele ambiente descendente fácil para a propagação da voz, do som, da acústica, da comunicação para falar com as pessoas. E vieram a ele muitas multidões. Eu acho interessante isso. Vieram a ele muitas multidões. Muitas multidões. Significando dizer que eram grupos de aldeias diferentes, de cidades diferentes, de geografias diferentes, até de culturas diferentes. O que na Galileia era comum, por isso ela era chamada de Galileia dos Gentios, pela multiformidade cultural que havia ali. E no curso dessa exposição, quem vem me acompanhando há 1 ano e 10 meses, agora entrando em 1 ano e 11 meses, já me ouviu explicar dezenas de vezes por que o nome é Galileia dos Gentios. Pois bem, vieram a ele muitas multidões, coerentemente com essa multiformidade cultural e até étnica que havia em volta. É um lugar de uma colcha de retalhos étnico, cultural e religioso. Por isso era um círculo pagão, um círculo de gentios. E a gente vai ver isso mais adiante com algumas afirmações que vão aparecer especialmente em Marcos. Então ele chega nesse lugar. Vieram a ele essas muitas multidões, trazendo consigo coxos, que eram pessoas com problemas de locomoção nas pernas, aleijados, que eram pessoas enquirquilhadas, com as pernas enquirquilhadas. E existem alguns comentaristas, inclusive exegetas do texto grego, como eu já li vários deles, dizendo que aqui nesse texto existem alusões, inclusive, à possibilidade de que fossem pessoas com aleijões de amputação. Gente que tivesse pedaço dos membros, das pernas, dos membros inferiores faltando. Ou mesmo de membros superiores, gente com ausência de completude de membros. Não dá para ser peremptório a esse respeito, mas dá para fazer essa ilação a esse respeito.
Então, coxos e aleijados e cegos. Havia muitos cegos naquela região, não havia tratamento para cegueira. Como eu mesmo cresci num ambiente no Amazonas, há 70 anos atrás, onde havia uma quantidade enorme de cegos. Por todas as razões, não havia muito recurso, ou quase recurso nenhum. De modo que muita coisa acelerava e fazia as pessoas perderem a visão, às vezes na juventude. Eu mesmo tive uma avó, minha avó materna, mãe velhinha, cabocla, com ascendência indígena, que perdeu a visão e foi perdendo com muita brevidade. Ela ainda era jovem. E o que ela tinha? Catarata. Eu já tirei catarata, porque você deixar uma catarata crescer, chega uma hora em que você não está enxergando mais nada mesmo. Como a minha, que não chegou a ficar radicalmente grossa, espessa, embaçada, opaca, mas o bastante para minha família já ficar preocupada comigo, porque eu não estava mais enxergando as coisas. Para eu ler um texto desse, eu tinha que botar um desses óculos grossos para poder enxergar. E o médico disse, vamos esperar haver um adensamento maior, um pioramento da sua condição para a gente fazer logo a catarata definitiva. Eu fiz dos 2 olhos. Agora, do contrário, não houvesse esse recurso que é tão simples, você vai em 10 minutos, você tira. Aí dá um intervalo, volta uns diazinhos depois, tira o outro. Bota as lentes e enxerga como eu estou enxergando, como um menino lendo letras pequenas na minha Bíblia antiga. Porque eu fiquei curado, mas naqueles dias, quase tudo o que não pudesse ser tratado com uma boa lavagem de olhos ou com algum colírio de eficiência muito parca, poderia causar cegueira. E tinha gente que ia ficando cega por todas as razões possíveis, inclusive por hipermetropia, miopia, astigmatismo e coisas dessa natureza, sem falar em inflamações variadas, sem falar nos achaques oculares, os mais diversos, ou as inflamações, as mais indefiníveis, que podem atingir os olhos onde quer que haja ainda pessoas sem recursos médicos à altura do tratamento. Então havia uma quantidade grande de cegos. E havia também uma quantidade grande de mudos. Em geral, o mudo se torna mudo porque antes de ser mudo se torna surdo. E é porque não escuta que não aprende a falar, que não aprende a pronunciar palavras, que não desenvolve dicção. E no máximo fala de maneira extremamente dificultada. E naquele tempo não tinha sinais de libras para lá e para cá. O mutismo era um entupimento sensorial de comunicação violento, especialmente porque o indivíduo não ouvia e, portanto, não conseguia falar na maioria das vezes. Então, coxos, aleijados, cegos e mudos. E diz, e outros muitos, gente com dificuldades variadas, limitações diversas. E esses, olha aqui o que se diz, é uma expressão forte, eu dei inclusive como tema para nós hoje aí, os largados aos pés de Jesus. E outros muitos que eram largados junto aos pés de Jesus. É uma expressão forte. Era tanta gente, era tanta dor, era tanta calamidade, e era tanta certeza de que Jesus curava
se importava, amava, se solidarizava, não abandonava, não sugestionava, não enganava, não dizia, não, esse aqui eu não consigo. Não escolhia doentes para curar, apenas aqueles que pudessem ser melhorados com um tapinha de sugestão, como acontece para todo lado nesse circo das pentecostalidades mentirosas e fajutas que estão à nossa volta para todo lado. Não, era gente em relação a quem Jesus não fazia pré-seleção. Era qualquer tipo de doença, até mesmo amputação. Eu já vi muita gente dizendo, eu não creio em Jesus como operador de milagres, porque eu nunca ouvi falar que ele tenha feito crescer um membro. Cara, desculpe a minha sinceridade, você é um tolinho, um bobinho, um garotinho, seu bobinho. Jesus ressuscita Lázaro podre, cara, podre. As irmãs dele disseram, não vamos tirar a pedra da frente do sepulcro, porque ele está podre, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Depois de 3 dias de morto, não tem mais ninguém que aguente ficar perto do defunto. Você tem experiência com corpos mortos? Corpos mortos? Eu tenho alguma. Meu Deus, se você não sepultar num prazo de 48 horas, depois de 48 horas já começa a ficar muito desagradável. Com 3 dias já está insuportável, com 4 dias ninguém aguenta mais. E você sabe o que acontece com um ser humano morto de 4 dias? O fígado dele já está em plena liquefação, os pulmões dele já se liquefizeram, o sangue dele já virou salmoura, água, as carnes estão em estado de apodrecimento total, o cérebro dele está em estado de liquefação, tudo nele está virando água e começa a ver a atração de todo tipo de vida microbiótica se partando do banquete de dentro para fora. Esse é o Lázaro dentro da tumba, com as irmãs dizendo, não, Jesus, não vamos tirar a pedra não, porque senão o que vai sair daí é vergonhosamente fétido, pútrido. Mas Jesus disse, tirai a pedra, e chamou Lázaro, vem para fora. Aí vem você, garotinho, me dizer que não crê que Jesus opera milagres porque você nunca viu uma descrição de um braço que cresceu, de uma perna que cresceu. Eu nunca ouviu nada de um olho, de um cego de nascença que surgiu. Nunca viu de um cara morto há 4 dias que teve cada um dos seus órgãos refeitos para ele poder sair da putrefação e vir para fora e sentar numa mesa de comunhão, num banquete no dia seguinte com Jesus? Vai cansar o outro, pelo amor de Deus, eu fico cansado com as certezas emburrecidas e incrédulas e descrentes de muitos de vocês, que eu não sei nem por que insistem em dizer que são de Jesus, que falam de Jesus, que creem de Jesus. Vocês não creem nada sobre Jesus. Jesus é um nome bonitinho para ornar algum tipo de espiritualidade vaga, oca, que não significa nada. Só uma insistência viciada em vocês, mesmo aqueles que se dizem antirreligiosos, são religiosíssimos na sua antirreligiosidade. Praticam-na com dogmaticidade religiosa e nem percebe o quão antitéticos são em relação a quem o Evangelho descreve como sendo Jesus de fato e de verdade.
Pois bem, e muitos outros, os quais foram largados junto aos pés de Jesus, e o quê? E ele selecionou quem dava para curar, quem não dava para curar. Não, esse aqui não. Isso aqui é difícil demais. Não, esse aqui não. Esse aqui deixa para outra hora. Esse aqui pode dar muito trabalho. Não. Ele curou a todos. Significa dizer que todos os doentes que havia na terra da Judéia, ou entre o povo de Israel, ou na chamada Palestina, foram curados por Jesus? Não. O próprio Jesus disse: aqui entre vocês se cumpre a mesma coisa que aconteceu no dia de Elias. Porque nos dias de Elias havia muita gente passando fome e necessidade em Israel, mas Elias só foi enviado para uma viúva fora da fronteira de Israel, em Serepta, para socorrê-la. Enquanto isso, dentro de Israel, muitas viúvas passaram fome. Aqui também, no meio de vocês, tem muito doente. Agora, todos os que me foram trazidos com fé, ninguém voltou frustrado e não houve Enem de doença, não houve pré-seleção de angústia. Todas as agonias foram tratadas, todos os doentes foram curados, porque assim é de verdade com Jesus. Na palhaçada da religião, que brinca de sobrenatural e não consegue curar nem resfriado pessoal, é que vocês veem toda essa indignidade sendo proposta contra a dor, contra a calamidade, contra a esperança, contra a angústia humana que vai sendo ludibriada e enganada para sempre. Pois bem, vieram e jogaram aos pés de Jesus. E o verso 31 de Mateus 15 diz: de modo que o povo, todo o povo, de todos os grupos e etnias, de todas as muitas multidões que ali estavam, se maravilhou ao ver que os mudos falavam subitamente, sem gagueira, falavam fluida e fluentemente. Os aleijados recobravam a saúde, fosse qual fosse a natureza do aleijão, a aparência do aleijão ou a descrição do aleijão, eram curados, recobravam a plenitude da saúde. Os coxos andavam, pulavam, saltavam. Os coxos andavam, pulavam e saltavam. Enfim, deixa eu apagar aqui uma coisa que está atrapalhando. Tem gente que liga e só atrapalha. Pois bem, os coxos andavam e os cegos viam tudo com clareza, com definição. Então, glorificavam ao Deus de Israel na pessoa de Jesus. Olhavam para Jesus e glorificavam o Deus de Israel que estava ali, manifesto como Emanuel, como Deus conosco, com toda a sua graça, misericórdia, acolhimento, indistinção em relação a enfermidades, dores, calamidades, pessoas, ou seja, sem fazer acepção de curas, nem de doenças, nem de enfermidades, muito menos de pessoas, porque assim Deus é. E assim Deus é em Cristo Jesus. Vocês parecem que esqueceram disso. Levaram uma lavagem cerebral e mesmo os que continuam dizendo que creem em Jesus perderam completamente a fé. Tamanha é a manipulação e a brincadeira circense, horrorosa, draconiana, praticada em nome de Deus, mas é diabólica o tempo todo, que vocês, por alguma razão de cultura religiosa, continuam dizendo que creem em Jesus, mas o coração perdeu a fé. Eu vejo uma quantidade grande de pastores, inclusive de pessoas
que cresceram ao meu lado como minhas amigas, que hoje em dia declaram que perderam a fé, que não acreditam mais em graça, em cura, em milagre, em intervenção de nenhuma natureza, que não oram mais por doentes, fazem só aquelas orações cerimoniais pelo doente, no máximo encomendam o corpo a Deus para a morte, ou na melhor das hipóteses pedem apenas uma enfermidade afofadinha, um pouquinho mais melhorada. Agora, aquela realidade veemente de crer, como eu fui ensinado desde a minha conversão, já me converti com meu pai me demonstrando que ele cria. E eu comecei a ver desde os primeiros dias da minha conversão gente ser curada na hora. Gente ir para casa dizendo o que aconteceu. A família perplexa. Ou nas nossas visitas em hospitais, às vezes com médicos cheios de incredulidade naquele tempo. Há 51 anos atrás, a medicina era muito mais arrogante do que ela é hoje. Hoje a medicina está chegando cada vez mais perto de uma consciência espiritual, dos processos de cura espiritual também. Mas naquele tempo era uma burrice médica cansativa demais. E meu pai dizia: filho, não preste atenção, porque tinha uns médicos dizendo: aí, vai orar aí, pra quê? Não vai conseguir nada. E meu pai dizia: não tema não, meu filho, pode ir e crer. E eu me enchia de fé, ia e cria. E de repente eu vi o médico se assustar quando a pessoa em coma abria o olho, começava a chorar, alguns a falar, saíam da morte, daquele estado adifuntado. Sem falar nos que eram dados como irremediavelmente loucos e que eram internados em hospícios, mas que pelo poder do Evangelho eram tirados de lá lúcidos do dia para a noite pela fé. Isso não nos impedia de dizer: não, isso aqui é um caso para medicina, para tratamento, para remédio, para agentes farmacológicos, para receberem ajuda de natureza científica imprescindível, porque nós nunca brincamos de dicotomia em relação a isso, até porque eu também aprendi desde cedo com meu pai que a ciência é dom de Deus, é graça divina, como o apóstolo Tiago diz quando afirma que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver nem mudança nem sombra de variação. Pois bem, todos recobravam a saúde, e os coxos andavam e os cegos viam, então glorificavam ao Deus de Israel que estava ali, bem diante deles, na pessoa do Emanuel, Deus conosco, que é Jesus. E a isso me remete e me traz aqui para o capítulo 7 de Marcos, que é onde do verso 31 ao verso 37, a gente tem um estudo de caso. Lá em Mateus, a gente tem essa generalização, que vai de A a Z. Agora, Marcos, frequentemente, especialmente quando se trata de cura divina, ele tem essa peculiaridade de frequentemente separar um caso e apresentá-lo de maneira mais íntima, mais próxima para a gente, com mais detalhamento. O Evangelho de Marcos é um evangelho pragmático, carregado dos atos de Jesus. Assim como a gente tem o livro do Atos dos Apóstolos, aqui em Marcos a gente tem o Evangelho dos Atos de Jesus, abundantemente declarados, especificados da maneira mais prática possível. As razões para o Evangelho de Marcos serem assim são variadas, mas não é aqui o tema nem a hora para eu falar a respeito disso, até porque
Lá no início, há 1 ano e 10, 11 meses atrás, eu falei bastante sobre por que cada evangelho era como cada evangelho é. Se você quiser, faça toda essa viagem comigo de graça oferecida para vocês aí no YouTube. Então, o que é que Marcos diz? A gente chega em Marcos 7, de 31 em diante, e diz assim: de novo, se retirou das terras de Tiro e Sidom, que era onde ele estava, lembra disso? Da mulher Ciro-Fenícia, e foi até o mar da Galileia, onde a gente já chegou com ele já chegou conosco, através do território de Decápolis, aquelas 10 cidades greco-romanas que foram construídas desde o início da invasão grega, naquela terra chamada de Judéia, chamada de Palestina ou de terra dos filhos de Israel. Depende. Tanto quanto por vários outros nomes, de acordo com a etnia e o lugar da ocupação. Essas 10 cidades lindíssimas que você encontra até hoje, as melhores ruínas de toda aquela região estão preservadas nas Decápolis, nas 10 cidades de arquitetura greco-romana. Lindas, muitas delas ainda totalmente claras para nossa visitação, para nossa compreensão da grandeza arquitetônica e das populações daqueles lugares onde eu já fui tantas dezenas de vezes e conheço a intimidade desses lugares. Pois bem, chegaram a esses territórios, entrando pelo norte, aonde tem cidades que fazem parte dessas polis, dessas Decápolis, dessas 10 cidades de cultura greco-romana e de grandeza greco-romana. Pois bem, então, diz o verso 32, lhe trouxeram um surdo e gago, que é um exemplo claro de um indivíduo que, por causa da surdez, não conseguiu desenvolver a fala. Isso é mais do que comum. Eu conheço na minha casa, na minha família, na minha parentela, você está entendendo? Eu tenho uma prima, mais velha do que eu, 1 ano ou 2, talvez, que, bem criancinha, por causa de um problema que naquele tempo era sem solução, ela não nasceu surda, mas por uma dificuldade atroz e por falta de tratamento à época, há 72, 73 anos atrás, ela ficou surda desde praticamente de que nasceu. Então, com todos os recursos já dos últimos 70 anos, com alguma escola especializada, com os sinais de Libras em processo de desenvolvimento, de ensino e outras coisas mais, e com a família de classe média, classe média alta, tendo meios de colocá-la para aprender alguma coisa, ela conseguiu não só aprender a se comunicar por sinais, mas não era o meu caso, que não sabia me comunicar com ela por sinais, mas ela também aprendeu a fazer leitura labial. Então, eu falava com ela devagar. E ela se comunicava comigo com a pronúncia muito difícil. Não tinha pronunciação com nenhuma exatidão de palavras. Mas ela era capaz de me dizer: Caio, Caio, burro, 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 burro. Porque eu implicava muito com ela na gozação de primos, e ela gostava das minhas implicâncias. Eu enfiava o dedo na axila dela, brincava para lá e para cá, e ela não tinha o melhor dos humores, como às vezes os que têm surdez, especialmente os que sofrem de deficiência auditiva, com muita frequência sofrem de um mau humor horroroso. Eu era uma das poucas pessoas que conseguia fazê-la rir. Mas toda vez que ela ria, ela me acusava de burro.
Bu. Eu digo, Caio Burro? Caio Burro, mas você adora, né? E tal, eu ali com os meus 11, 12 anos fazendo aquelas peraltices de menino em relação a ela. Então eu sei como isso aqui funciona. Como é possível que você, por causa da surdez, desenvolva um problema na fala. No caso aqui em questão, era uma pessoa que, por causa da surdez, tinha ficado com uma gagueira extrema. Para conseguir falar, era uma coisa agônica. Eu conheço um pouquinho o significado de gagueira, vocês não vão acreditar, como a maioria não acredita, porque eu fui gago. Minha família sabe, toda a minha família do Amazonas. Eu tenho 40 primos vivos para darem testemunhos de que eu era gago. Os meus tios já morreram praticamente todos eles, mas eu tenho uma tia ainda viva, a tia Adélia, lá em Manaus, que me viu gago, com o pessoal brincando. Cainho, risadinha, era gago, porque eu era muito risonho, brincalhão, assim, meio sacana. E meio não, bastante. Mas eu, apesar da gagueira, eu não me continha. E não era uma daquelas gagueiras que engatavam e que eu ficasse... Não, era aquela gagueira de batida de sílaba, de engatar na sílaba. Mas nem por causa disso ela não era completamente percebida. Na realidade, foi na minha conversão e quando eu comecei a pregar o Evangelho, que a pregação do Evangelho me curou completamente da gagueira. Hoje eu digo isso, tem gente que diz, engana o outro. Mas as minhas irmãs, a Sueli e a Aninha, a Sueli com absoluta certeza, a Aninha é 10 anos mais nova do que eu, mas ela deve ainda ter alguma memória desse tempo. A Sueli com absoluta certeza, porque só 1 ano e pouco nos separam. Ela me viu gago. E eu aprendi a vencer a minha gagueira por causa da minha alegria da pregação. A gagueira nunca me atrapalhou a cantar todas as meninas, a me dar bem com todas elas, a fazer o que eu queria e tudo rápido, no instante, sem inibição, com uma graça enorme de sedução. Agora, quando chegou a hora da conversão que eu queria pregar o Evangelho, eu não queria engatar. E eu fui aprendendo, e é uma história longa de como eu desenvolvi a minha própria técnica de respiração, de autocontrole, para vencer a gagueira, que não foi curada, ela está presente em mim. Eu é que aprendi a driblá-la o tempo todo, de modo que hoje eu faço isso com uma sinapse, com sinapses novas que foram criadas, mas a minha mulher sabe. Quando eu estou numa fase de gagueira, numa semana de gagueira, eu dou as minhas batidinhas até hoje. Só que elas são tão rápidas que ninguém que não esteja treinado para perceber nem percebe. Mas aqui é o caso de um indivíduo que, por causa do problema auditivo, ele carregava uma gagueira daquelas violentas que o impediam de fato de falar. Então vieram a Jesus, não fazendo o que fizeram com outros, que eles jogaram aos pés de Jesus. E Jesus saiu tocando num e no outro, e em quem ele tocava, essas pessoas iam ficando curadas, despertadas das suas doenças, das suas paralisias, da morbidez que as tinha dominado, das dificuldades que as tinham condicionado, iam levantando de verdade. Era por isso que era tão assombroso. Era por isso que era tão assustador. Era por isso que era tão alienígena. Era por isso que era tão chocante. Era por isso que era tão perturbador para aqueles que, sendo religiosos incrédulos, não tinham como negar o que ele fazia, e fazia como quem soprava, respirava, sem esforço, com absoluta naturalidade.
Mas aqui tem esse caso desse indivíduo que chega e é levado até Jesus, e aqui é diferente, porque aqueles que o trouxeram suplicaram que Jesus impusesse as mãos sobre ele. Esses que pediram eram diferentes daqueles que receberam curas meramente pela palavra, como eu falei há 4 reuniões atrás, ou como aqueles que receberam cura meramente pegando na orla das suas vestes, que é o extremo oposto do meramente pela palavra, é tocando pelo menos na orla das suas vestes. Está tudo gravado aí para quem quiser entender essas manifestações polares da graça de Deus. Mas existem aqueles, como acontece comigo toda hora, a vida inteira. Você ora por pessoas doentes, eu nunca deixei de orar por pessoas doentes e nunca fiz pré-seleção de doença do tipo, essa aí eu não vou não, porque não vai acontecer nada. Não me interessa. Se tem gente com fé pedindo para eu orar, eu arregimento toda a fé, alegria, bom ânimo e expectação de esperança do meu coração, vou lá e oro. E oro por todos, mas tem alguns, e é aí que eu ia chegar, tem alguns que você acaba de orar por 50, 60, 80, 100, despede, vão em paz, e as pessoas vêm em paz, mas voltam 2, 3, que querem uma sessão particular. Você sabe disso. Talvez você seja um desses. E chega e diz, eu sei que o Senhor já orou por todo mundo. Tem gente até já alegre, dizendo, meu Deus, já começou a acontecer, aconteceu na hora comigo. Isso, aquilo outro. Eu já ouvi tanta coisa, tantas milhares de coisas, que eu sei que aquele que operou continua a operar do mesmo modo. Mas tem aqueles que dizem, não, eu quero que você ponha a mão na minha cabeça. Eu sempre aproveito para fazer desse um momento pedagógico também. Para dizer, escuta, você já não recebeu a oração? Você não se apropriou pela fé, como todos os outros? Aí tem gente que chega e diz, não, eu gostaria que o Senhor pusesse a mão na minha cabeça. São pessoas que parece que se você não tocar nelas mesmo, elas não sentirem o teu calor, a tua presença, o teu toque, alguma coisa não vai vazar para elas. Porque todo mundo tem gradações diferentes de fé, como eu expliquei há 4 encontros nossos atrás. Jesus mesmo chama alguns de homem de pequena fé, ou nunca vi fé tão grande como essa, porque tem gradações de fé, e o apóstolo Paulo diz que cada um de nós deve se comportar de acordo com a medida e a proporção da fé que recebeu de Deus em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo também diz que a fé não é de todos. Tem uma certa natureza de fé que tem certas pessoas que nela não chegam, não alcançam, por razões as mais variadas, que não é o caso de tentar fazer as ilações descritivas de por que acontece isso com alguns indivíduos, com algumas pessoas. Mas há pessoas que querem que seja particularizado, que não aceita que você simplesmente ore por todos. Não, por mim tem que ser individual. E chegam esses aqui e chamam Jesus à parte e dizem, a gente queria que no caso dele tu pusesses a mão sobre a cabeça dele. Aí Jesus pega e tira o cara do meio da multidão. Como diz o verso 33, Jesus tirando-o da multidão, daquele furdunço generalizado e da euforia, dos curados, dos perplexos, dos saltitantes, dos alegérrimos, daquela alegria enorme, se retira para um lugar mais quieto, à parte, sozinho, e pôs-lhe os dedos nos ouvidos, botou o dedo nos ouvidos do homem. Aqui,
Jesus com os dedos nos ouvidos. E mais do que isso, pegou saliva e passou na língua do homem, dedo no ouvido, e tocou-lhe a língua com a sua saliva. Você acharia isso ergue? Mas aquele povo não tinha essa frescura idiotada que vocês têm. Jesus passou a sua própria saliva e passou na língua do homem gago. Ele é aquele mesmo que também fez com saliva e terra, fez lodo e aplicou nos olhos do homem cego de nascença, conforme a narrativa de João 9, lá no templo de Jerusalém, e recriou olhos no homem que nascera sem olhos, com os olhos mirrados, com os olhos secos, sem nada no lugar. Ele criou globo ocular no indivíduo. Assim como o livro de Gênesis diz que o homem foi feito do barro, ele faz do barro o olho do cego de nascença, ele coloca a mão nos ouvidos do surdo e com a sua saliva ele toca na língua. E olhe só o que ele diz: depois, erguendo os olhos aos céus, erguendo os olhos aos céus, diz, suspirou e disse, suspirou. O homem estava ali diante dele, vendo. Não estava ouvindo, mas estava vendo a cena inteira. E Jesus ergue como quem vê diretamente o Pai e suspira. E suspirou e disse, Efatá, Efatá, que no aramaico quer dizer abre-te, 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 ouvido, abre-te boca, soltem e larguem dele todos os empecilhos. Efatá, abre-te. E abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou, se lhe desamarrou o empecilho da língua, e ele falava desembaraçada, fluente, loquazmente. Fluente e eloquentemente, livremente, desembaraçadamente. Mas lhes ordenou Jesus que a ninguém o dissessem. Ninguém. Vocês queriam uma coisa particular? Então, tratem isso que eu fiz particularmente. Porque o que eu fiz publicamente, eu fiz publicamente. Vocês partiram para particularização, então agora guardem a particularidade. Mas, conquanto ele tenha ordenado isso, contudo, quanto mais ele recomendava que a ninguém dissessem coisa alguma, tanto mais eles divulgavam o que Jesus fazia. Imagina só, que é curar um cara surdo e gago e querer que ele não fale nada para ninguém é pedir demais, né, Jesus? Eu acho. Pedir demais. O cara acabou de ficar livre de um empecilho na fala a vida inteira. E na audição, que ele não ouvia nada. De repente entra o barulho da terra inteira, de todos os cantos, falas, ruídos, invade-lhe a mente, a audição, e ele
consegue falar e falar desenvolta, fluida e eloquentemente. Aí Jesus diz: não contem nada para ninguém. Desculpa, Jesus, mas esse é o tipo do pedido que não vai dar para ser obedecido. E o verso 37 conclui dizendo: maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Tem um outro texto nessa própria versão que diz: tudo ele tem feito excelentemente bem, esplendidamente bem. Ele faz com essa excelência absoluta, de cura absoluta. Não fica nem um pingo de gagueira, nem uma quase audição, é tudo límpido, claro, definido e resolvido. Não somente faz ouvir os surdos, como também falar os mudos. E aí você olha aqui para mim, e eu já vou concluir, preste atenção, porque eu estou aqui diante de pessoas que já aprenderam várias coisas com a simples narrativa. Mas eu quero falar com você trazendo uma aplicação simples desse milagre desse homem que era entupido, desse ser que via, mas não ouvia, não falava, que tinha esse entupimento sensorial em relação à audição e à comunicação oral, em relação a quem Jesus bota as mãos nos ouvidos e passa a saliva na língua, olha para os céus e diz: abre-te. Primeiro ele abre a sua própria boca. Éfata. Éfata. E eu sei que tem gente me vendo e ouvindo e que está recebendo pela fé nesse momento, nesse instante, tomando para si esse olhar de Jesus para o alto e esse suspiro divino, esse abrir da boca divina. Abre-te. E por que eu estou dando tanta ênfase nisso? Porque eu sei que muitos de vocês chegaram aqui com problemas radicais de entupimentos sensoriais. Tem muita gente que chegou aqui com toda a sorte de entupimentos sensoriais. Não apenas aqueles que não ouvem, que não falam, por surdez ou mudez ou gagueira cronicamente instalada, impeditiva da fala e da oralidade natural. Mas tem aqueles que, do ponto de vista da sua capacidade, do seu potencial, tanto ouvem quanto são capazes de falar. Mas eles sofrem de um mal psicológico que praticamente quase equivale a fazer com que, tendo ouvidos, eles se bloqueiem para ouvir o que eles estão ouvindo e entendendo. Por quê? Porque eles são tão tímidos, tão tímidos, tão tímidos, que eles não têm coragem nem de responder ao que eles ouvem. E têm uma dificuldade brutal de se comunicar. Eu conheço pessoas que estão passando pela vida em silêncio. Em silêncio. Gente que, para você arrancar alguma expressão, você tem que arrancar quase com fórceps. Porque a pessoa não fala. Isso causa todo tipo de transtorno e de desordem no ambiente, na vida social, nas relações humanas de todos os níveis e perspectivas que você queira e possa imaginar. Imagine em casa.
Esse é o filho mais prejudicado em relação aos irmãos que ouvem, reagem, falam, gritam, às vezes esperneiam, dizem não, rebatem, explicam porquê, trazem suas razões, convincentes ou não, mas se expressam. Então, quem assim não é, começando de dentro de casa, já sofre uma desvantagem enorme. Agora, imagine aquela mulher assim, casada com um homem machista, chauvinista, patriarcal, dominador, que sofre desse preconceito de dominação estrutural da figura feminina, e tem uma mulher que se nega a entender tudo que ouve. É tanto palavrão, é tanto xingamento que você ouve, que você desenvolveu um mecanismo de não introjeção, de não internalização, de não processamento. É uma espécie de surdez seletiva. Me diga se você sofre ou não sofre de surdez seletiva, minha amiga. Isso acontece especialmente com mulheres no casamento. O marido atropela, humilha, mas ela finge que não está ouvindo nada. Os filhos não entendem como é que ela continua décadas e décadas sob aquela humilhação. Ou também, no caso de mulheres, não são capazes de responder a nada, de enfrentar nada, de argumentar nada, de dizer aqui chega! Risquei a minha linha e daqui não passa! Teus dias de dominação caudilhesca, tirânica, ditatorial, dominadora acabaram aqui! Não haverá mais concessões para você. E eu não vou ficar para ver, nem aceito mais essa humilhação. Insista, e é B.O. É Maria da Penha em ti. É mandado de restrição, de aproximação. Mas, por causa de surdez seletiva e de mudez intimidada, tem milhões e milhões de mulheres que vão sendo maltratadas, algumas delas até chegarem a ser vítimas de feminicídio. Porque desenvolveram essa surdez seletiva e essa mudez, fruto da temerariedade, do pânico, do pavor, da fobia relacional, da incapacidade de se comunicar expressando o seu próprio limite humano e pessoal, dizendo chega daqui, não passa, o que passar disso é indignidade. A mesma coisa você pode levar para as relações parentais mais amplas. São pessoas que têm primos e primas, mas são aqueles seres esquisitos, brejeiros, que ninguém nunca ouviu a voz, nunca ouviu a opinião, que estão sempre naquele canto, escondidos nas esquinas. Você não conhece gente assim, ou você não é assim, porventura? Ou naquelas relações supostamente fraternas, em que tem até gente que gosta de você e que insiste porque olha e sente que você tem um bom espírito, que você é uma boa pessoa, mas convida você para sair depois de um tempo, depois de 1, 2, 3, 4, 10 vezes de insistência, e você chega lá e você não diz absolutamente nada, você só fica olhando para lá e para cá. Tem gente que pergunta, você ouviu? Porque até a anedota você ri com parcimônia. Quando ri, tem gente que estabeleceu uma surdez seletiva tão grande que nem
a manifestação anedótica mais engraçada o indivíduo tem coragem de expressar. Parece-lhe uma proibição de comunicação. Tem gente assim. Com relação a narrar alguma coisa, se algum amigo que sabe de algum episódio da vida daquela pessoa disser, conta para nós o que aconteceu, não vai sair nada. Ou vem a gagueira, ou vem a mudez, o mutismo. No máximo a pessoa diz assim, com uma dificuldade enorme, enorme. Diz, conta você, fala você para mim. Fala você por mim. E eu também vejo muitas mulheres, inclusive, recorrendo ao marido em relação a isso. São pessoas que emudeceram em casa. Em relação à profissão, imagina só. Como é que você vai conseguir se dar bem? Só se for trabalhando para a CIA como espião. Então, quanto menos você ouvindo, fingir que não ouve, e quanto mais você sabendo falar, fingir que não fala, melhor espião você será. Mas não sendo uma profissão dessa natureza, ou de auditor, aonde se demanda de você silêncio total sobre tudo, e você seja muito bem remunerado para não ouvir nem falar nada, o que é uma raridade, no mundo real você tem que ouvir e responder, se comunicar, reagir, tratar, participar. Tem que abrir, efatar. Tem que se expressar. Como dizia e diria o Chacrinha na hora de um texto desse, meu filho, quem não se comunica se estrumbica completamente. E eu estou falando aqui com aqueles que porventura também estejam nesse estado. Aí você diz, como é que timidez pode ser tratada, Caio? Como é que timidez pode ser tratada? Porque nesse caso, são aqueles indivíduos que caíram na clausura de uma timidez de bolha, de uma timidez blindada, aonde eles ficaram como aquele homem da máscara de ferro, não só totalmente cobertos, mas ainda num calabouço de silêncio absoluto, sem poder se comunicar com nada nem com ninguém. A minha pergunta a você é, você vem sofrendo disso há muito tempo? E a pergunta óbvia que muitos de vocês fazem numa hora dessa é, como é que a gente consegue curar essa timidez? Bom, eu não faço nada pela metade, eu vou parar aqui hoje. O TikTok já caiu aqui, só faltam mais 3 minutos para desaparecer de vez para o pessoal ali. Mas amanhã eu vou prosseguir e vou falar, com base nesse texto, como é que a gente pode se desenvolver para tratar da timidez, das nossas gagueiras mentais, das nossas surdez seletivas, das nossas deficiências cognitivas autoimpostas pela timidez, que cria um lugar de ostracismo isolante, paralisante e de fragilidade absoluta em relação a você se tornar um ente não comunicante, passando pelo planeta Terra sem que precise ser esse o seu caso. Sem que precise ser esse o seu caso. Eu espero todo mundo aqui amanhã comigo. Jesus, eu peço que essa palavra tão singela, tão simples e tão verdadeira, tão esmagadoramente incontestável, chegue ao coração de tantos quantos tenham me visto e ouvido e venham a me ver e ouvir,
e que o benefício dessa palavra esteja sendo operado agora, como foi sempre aonde a palavra de Jesus se fez ouvir e acompanhar pela fé. Eu te peço que muita gente tenha tomado posse pela fé. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então amanhã eu volto com você aqui, você vai estar comigo. TikTokianos queridos, amados, vocês estão aqui, agora eu aconselho, tem 1 minuto para cair, vão lá para minha plataforma no YouTube, tá bom? Vão para lá agora, porque é lá em que as coisas acontecem plenamente. Vocês é porque gostam de fazer esse voyeurismo tiktokiano nesse cantinho aqui, ó. Beijaço, convidem os amigos para me seguir. É tudo orgânico, mas já tem milhares e milhares entrando todo dia. Meu beijo a vocês, meus tiktokianos amados. Vão pro YouTube. Aí, por acaso, no TikTok, tem o signo, o logo do YouTube. É só clicar que cai lá. Aí no TikTok tá lá, é só clicar, ó. Pá, caiu lá. Beijão então, tchau, gente fina, gente linda, gente boa. Amém. Então, você que está aqui comigo, eu quero que você preste atenção agora em coisas práticas que tem a ver com a continuidade do meu trabalho, do meu ministério. Você está vendo esse Pix que está passando aí, não está vendo? Um Pix de CNPJ, de pessoa jurídica. Está vendo esse Pix? Pois é, para ajudar meu ministério. Você está vendo aí, está passando. Ajude. E o que é o meu ministério? Não é a minha pessoa, é o que eu faço. Aí tem a Clarinha em pé aqui. É porque não dá para eu virar e mostrar a Clarinha, mas você podia vir até aqui comigo, Clarinha. Olha só, chega bem juntinho de mim. Olha aqui, ó. Tá vendo essa gracinha aqui, ó? Clarinhazinha. Que ontem fez aniversário. Tem a Clarinha aqui comigo, ali dentro tem o Caio. Lá no Rio tem o Davi, meu filho que é voluntário. Tem o Marcelo Cunha, que está comigo há 24, 25 anos, numa fidelidade enorme. Aí tem o pessoal que está lá em São Paulo cortando, recortando, fazendo uma quantidade enorme de coisas. Tem o pessoal que está em Santa Catarina. Tem gente trabalhando, várias pessoas cortando, recortando. E aqui eu queria abrir um parêntese. Você que não perde essa minha exposição de Mateus, se você sabe editar e recortar, eu queria que você... Prepare aí, Caio, o e-mail do Marcelo Cunha, por favor. Você tem o e-mail do Marcelo Cunha? Não aquele antigo, .net, só serve se for o .com.br. Não, esse aí não, meu filho. Esse aí morreu. Então, dá um jeito de conseguir aí, por favor. Porque se eu não conseguir hoje dar esse contato, hoje eu já faço esse primeiro anúncio. Eu estou convidando você que sabe editar a fazer pequenos recortes do que eu falo aqui. Tem milhares de pessoas que dizem, meu Deus, entre o minuto tal e o minuto tal, você disse uma preciosidade que eu queria recortar. Então recorte. E pode publicar aí na sua plataforma. Eu só quero uma coisa, é que você mande para nós no nosso e-mail, ou então você marque o Marcelo Cunha. Você tem pelo menos a marcação do Marcelo Cunha? Do Instagram do Marcelo Cunha, Caio, aí? Se tiver, pelo amor de Deus, é só escrever então Marcelo Cunha, Caio. Você é um garoto inteligente, criativo. Escreve o que você acha aí. Acha, Clarinha, por favor, na mesma hora. Qual é o endereço do Marcelo Cunha? Coisa mais fácil do mundo. Até o velho aqui sabe como chegar lá. Como é que... Eu só quero que você faça isso. Você que sabe recortar e que, por exemplo, no dia de hoje me ouviu dizer alguma coisa que você disse, eu queria papa.
cortar esse minuto, esses 2 minutos, até 5 minutos. Corte. Conseguiu achar? Hã? Já está aparecendo aí? Tá aí. Você podia ler para mim em voz alta? marcelocunha.com. Olha só a dificuldade. Então, você entra lá e você pode fazer recortes. Eu estou precisando, especialmente aqui de Mateus, tem trilhões de riquezas que as pessoas não vão ver numa hora de fala, mas em recortes de 3, 4, 5 minutos, a gente pode impregnar a internet de pérolas lindas que vão ajudar as pessoas. E você anote, por favor, o endereço do Marcelo Cunha, se voluntaria. Agora, eu só peço isso. Recortou, manda pra gente. Recortou, manda pra gente, tá bom? E aí embaixo está esse nosso... O que foi, meu amor? Ah, vem cá me dar um beijo. Me diga onde é que você achou. Onde é que você achou, meu amorzinho? É o Roberto? É. Ah, essa aqui é a mulher das dracmas. Entra aqui e olha para ali, por favor. Só um pouquinho, a minha mulherzinha. Deixa eu ver. Ali, ó, para ali. Entra para ali, olha para lá, para qualquer lugar. Essa aqui é a mulher das dracmas. Enquanto tudo. Eu não acho, eu não desisto. Ela não larga. Ela fica. Graças a Deus ela só não chama as amigas para dar uma festa, senão ia ficar mais caro do que a aliança. Isso aqui é a aliança do meu pai, que eu vinha usando nesse dedo aqui, mas eu tô ficando tão magrinho. E sabe o que aconteceu? A aliança caiu do meu dedo, sozinha. Aí quando eu vi que ela tinha sumido, e eu vi que foi ontem, antes da gente gravar os Salmos, Clarinha, porque eu fui ver a gravação e vi que já não estava mais no meu dedo. Então só podia ter sido de manhã. E foi meu pai que me deu 50 anos. A gente deu para ele nos 50 anos, demos para ele e para a mamãe. E aí quando ele faleceu, ele botou no meu dedo e falou: você sabe aonde isso tem que ficar para sempre. E a mamãe falou a mesma coisa para Adriana. E a minha eu não podia perder. Obrigado, meu amor, de todo o coração, minha achadora de dracmas. Que coisa mais linda. Então, tá aqui o CNPJ para você que quer ajudar o meu ministério. Eu já falei, já descrevi o que é. Não tem nada a ver com a minha pessoa. Tem a ver com o que eu faço. Chega até você com esses milhões de outros recortes e de coisas e de plataformas e tudo mais. Você pode ajudar. A outra coisa que você pode fazer é apontar na direção do QR Code que está aparecendo aqui em cima e você cai num ambiente onde você também pode ajudar meu ministério. Agora, caso você esteja com seu próprio celular e não dê para apontar o celular para o próprio QR Code, porque se só tem um celular e você me vê, não dá para você fazer essa operação e apontar para o QR Code para cair lá. Então, isso dá para quem está vendo um laptop, numa TV maior, isso e aquilo. Mas, do contrário, você escreve caiofabio.com.br/cursos. Ou não isso, mas se você escrever antes de /cursos, escrever caiofabio.com.br, escreveu aí no seu navegador, aí ó, Vluput, cai também nesse ambiente do meu portal, onde ali em cima está escrito contribuição. Aí você clica em contribuição, cai no ambiente idêntico. Mas eu vou preferir o outro, como se você tivesse apontado para o QR Code, porque aí é mais pedagógico falar a respeito. Tem 2 bancos, você clica aí, cai na outra página. Santander e Banco do Brasil para depósito e transferência bancária. Embaixo tem cartões Visa, Mastercard, American Express, Diners Club International. E abaixo tem o PagSeguro e ainda tem o PayPal para quem está no exterior e não tem desculpa para não ajudar, caso queira. E você pode fazer isso e ajudar meu ministério. Vai cair lá e o meu amigo Edivaldo, que está comigo há décadas e décadas e décadas, numa fidelidade enorme, vai cuidar do resto. E eu espero que você faça isso agora, tá bom?
Por outro lado, está passando aí um Pix que não é CNPJ, é CPF. Esse carrega meu nome e da minha mulher e cada um sabe o que fazer. Isso aí tem a ver com aqueles que dizem: Caio, eu ajudo o seu ministério, mas eu queria ajudar também a sua vida pessoal. Ajudar você, Adriana, a família, as despesas que vocês têm, a gente come, bebe, vive. Então tá aí para quem quiser, eu não preciso dizer nada além disso. Mas o que me agrada todo dia dizer é quando chega nessa hora em que eu peço para você escrever caiofabio.com.br/cursos. Escreveu? No navegador? Se escreveu, Vlupt, cai aí nos meus cursos Reconexões, Jesus a Chave Hermenêutica, Ativar, do Dilúvio ao Apocalipse, aí vem o medo de quê? Atravessando os muitos lutos e orfandades e abandonos e tudo que você e todo mundo experimenta na carne algum dia com muita dor, ou aqueles que tiveram parentes que se suicidaram e andam numa angústia enorme, ou no divã de Deus para quem está com angústias perturbadas no coração. Aí tem uma quantidade variada de cursos oferecidos. E hoje em dia, eu estou muito empolgado com o que eu estou fazendo e gravando todo dia. Ontem, por exemplo, eu gravei tenho gravado a sequência dos Salmos de 50 para cá. E eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo. Já devo ter gravado nas subdivisões dos Salmos mais de 230 Salmos, que já estão começando a ser disponibilizados para você. Aí você só vai entrar aí no caiofabio.com.br/cursos e procure pelo Poder dos Salmos. Porque eu sei, gente, eu sei o que eu estou produzindo, gerando, oferecendo e entregando. E sei, o poder é um negócio poderoso para virar tua cabeça ao contrário, para tirar a meninice, a fragilidade, essa fé titubeante, esse medo de tudo, esse pavor, esse pânico, esse não sei, esse talvez, esse quem sabe, essa vida escondida, diminutiva, mediocrizada, encolhida, ou confusa, ou amargurada. Você vai ser curado disso tudo quando você aprender a ler os Salmos comigo, e entendendo comigo, tendo Jesus como chave hermenêutica e interpretativa. Vá lá e se inscreva logo no Poder dos Salmos. Eu vou parando por aqui. Amanhã eu volto com a graça de Deus e a gente vai continuar respondendo a pergunta: como é que a gente faz quando está nesse estado de entupimento sensorial, com Jesus querendo que a gente se abra, suspirando e dizendo: Efatá, abre-te. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Um beijo e até amanhã com a graça de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.